Em destaque no Panorama CBN. Lula veta a redução de pena de golpistas. Paulinho diz que presidente rasgou a bandeira da paz. E relator no Senado protocola projeto da anistia. Ricardo Lewandowski deixa o Ministério da Justiça. Caso Master, plenário do TCU vai decidir sobre inspeção no Banco Central. Venezuela anuncia libertação em massa de presos políticos. Macron diz que França vai votar contra acordo Mercosul-União Europeia. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. Apesar da pressão de aliados, o presidente Lula vetou o projeto de lei da dosimetria durante a cerimônia para lembrar os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Parlamentares vinham aconselhando Lula a deixar o veto para depois do evento, para evitar um desgaste com o Congresso Nacional. Mas o presidente já estava decidido, bateu o martelo na véspera e o veto foi integral. Na cerimônia, Lula fez questão de ler a lista das autoridades presentes, o que reforçou as ausências dos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Ministros do STF também não compareceram. Lula disse que o 8 de janeiro é uma data da vitória da democracia, mas lembrou que o regime não é inabalável e está sempre em construção. Lula elogiou a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, segundo ele, não se submeteu aos caprichos de ninguém. A prova mais contundente do vigor da democracia brasileira seja o julgamento dos golpistas pelo STF. E ao final do julgamento, condenados com base em provas robustas e não com ilegalidades em série, meras convicções do PowerPoint fajutos. Quero parabenizar a Suprema Corte pela conduta irrepressível, julgou e condenou no estrito cumprimento da lei. Não se rendeu às pressões, não se amedrontou diante das ameaças, não se deixou levar por revanchismo. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, fez um discurso duro contra os atos golpistas e disse que a destruição da democracia começa com medidas travestidas de intenções nobres e que o processo no Brasil foi sutil, mas não menos truculento. Em recado ao Congresso, Lewandowski afirmou que esses crimes não são passíveis de anistia. É necessário ressaltar que os crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito, como muitos daqueles praticados naquela época, no 8 de janeiro, conforme consta da Constituição e de decisão do Supremo Tribunal Federal, são imprescritíveis, impassíveis de indulto, graça ou anistia, sobretudo quando envolvem grupos civis e militares armados. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, exaltou a atuação de Lula em defesa da democracia, disse que a ditadura merece combate implacável e que a justiça não se fraciona. Depois da solenidade, Lula desceu a rampa do Palácio do Planalto e se dirigiu a apoiadores reunidos na área externa, onde foi recebido sob aplausos e gritos de "sem anistia". Manifestantes carregavam bandeiras do Brasil e faixas em defesa da punição aos envolvidos nos atos antidemocráticos. Mais tarde, em um evento no STF, o presidente do Supremo, Edson Fachin, afirmou que atos políticos não podem ameaçar a democracia. Governantes e governados estão submetidos às mesmas regras e todas as regras estão submetidas à Constituição. Manifestações políticas são induvidosamente legítimas, mas não amparam ações que coloquem em risco pilares fundamentais da vida em democracia, dentre eles eleições livres, voto direto e secreto com igual valor para todos, pluralismo político, soberania estatal de um modo especial. Fachin também elogiou o ministro Alexandre de Moraes pela condução das investigações dos envolvidos na tentativa de golpe, dizendo que o magistrado se colocou firme por dever do ofício, com sacrifícios pessoais e familiares, e esteve onde precisava estar. O projeto de lei da dosimetria, vamos lembrar, alterava os critérios para o cálculo das penas. Um dos principais pontos mudava a forma de somar as penas quando um réu é condenado por mais de um crime cometido no mesmo contexto. Na prática, quando crimes como tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito
e golpe de Estado fossem praticados juntos, passaria a valer só a pena mais grave e não a soma das duas condenações. O projeto também flexibilizava as regras para a progressão de regime nos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Agora, o veto do presidente vai ser analisado pelo Congresso Nacional e parlamentares bolsonaristas e parte do Centrão já articulam a derrubada dele. O relator do projeto, o deputado Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, gravou um vídeo dizendo que Lula rasgou a bandeira da paz e que vai trabalhar agora para derrubar o veto do presidente. No mundo tomado por conflitos, Lula escolheu dar ao planeta um recado perigoso, que o Brasil não quer paz, quer confronto. Agora chegou a hora de virar essa página e trazer a paz de volta ao Brasil. Vou trabalhar firme no Congresso para derrubar o veto do Lula e trazer a pacificação para o Brasil. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, publicou um texto dizendo que Lula sabe que o veto vai ser derrubado na primeira sessão do Congresso e que o veto é a prova do ódio que Lula e a esquerda têm dos patriotas, da direita e dos conservadores. Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, chamou o veto de vingança. E com o veto, o senador Espiridião Amin, do PP, protocolou nessa quinta um projeto de lei para anistia. Amin foi o relator do projeto vetado por Lula no Senado, argumenta que a nova medida tem o objetivo de pacificar o país. O novo projeto anistia todos os condenados, ou seja, perdoa todos os criminosos pelo 8 de janeiro, alegando que o veto de Lula é incoerente. E a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao STF que ele participe do programa de remissão de pena a partir da leitura de livros disponibilizados pelo sistema penitenciário. O benefício prevê o abatimento de 4 dias da pena para cada obra lida e avaliada. Entre as leituras permitidas para a remissão da pena no sistema prisional estão Ainda Estou Aqui, o livro de Marcelo Rubens Paiva, que inclusive ensejou o filme que ganhou o Oscar, também o livro Democracia, de Philip Bunting, e Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Em dezembro, Alexandre de Moraes autorizou o ex-ministro e general Paulo Sérgio Nogueira a trabalhar, ler livros e fazer cursos também para diminuir a pena de 19 anos de prisão. Bom, depois da cerimônia sobre o 8 de janeiro lá no Palácio do Planalto, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, entregou ao presidente Lula a carta de saída do comando da pasta. Ele assumiu o cargo em fevereiro de 2024, depois de se aposentar do Supremo Tribunal Federal. E a demissão deve ser publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira. Na carta de demissão, Lewandowski diz que a saída é por razões pessoais e familiares. O ministro cita ter a convicção de que exerceu as atribuições do cargo com zelo e dignidade, exigindo dele e dos colaboradores o melhor desempenho possível, consideradas as limitações políticas, conjunturais e orçamentárias. O ministro vinha manifestando desde o ano passado a intenção de deixar o cargo. Inicialmente, ele aguardou a tramitação da PEC da Segurança Pública, mas aí com o esvaziamento dessa proposta e também do adiamento da votação para esse ano de 2026, ele passou a dizer a aliados que não existiam mais motivos para permanecer à frente do ministério. Apesar disso, a pedido de Lula, Lewandowski permaneceu no cargo por mais algum tempo e fez o último discurso agora, durante a cerimônia, para lembrar os atos de 8 de janeiro. A tendência é que o atual número 2, Manuel Carlos de Almeida, assuma interinamente, mas há pressão dentro do governo para que Lula nomeie um novo ministro, o que deve ser decidido nos próximos dias. Entre os cotados para a vaga estão o senador e ex-presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e também o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Estão vinculadas ao Ministério da Justiça a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, também a Força Nacional, que é acionada para atuar nos estados em situações de crise e reforço da segurança pública. E a saída do Lewandowski também reacende o debate sobre o desmembramento do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O PT defende que Lula aproveite a mudança para separar as áreas, criando um ministério específico para a segurança. Falando agora do caso Master, o ministro Jonathan de Jesus, do Tribunal de Contas da União, suspendeu a inspeção presencial no Banco Central, determinada por ele mesmo, para apurar os procedimentos adotados pelo BC na liquidação do Banco Master. O ministro submeteu o caso ao plenário. A data ainda não foi marcada, o TCU está de recesso até o fim do mês. A decisão acontece depois do Banco Central apresentar
um recurso contestando a competência de um ministro autorizar a inspeção de forma monocrática. Na decisão, o ministro Jonathan de Jesus diz que a dimensão pública assumida pelo caso tomou contornos desproporcionais e, por isso, resolveu mandar o caso para o plenário. A inspeção é para ter acesso a documentos sigilosos do Banco Central que não podem sair do órgão. E a Polícia Federal decidiu que vai abrir um inquérito para apurar aquelas denúncias de influenciadores que alegam ter sido procurados para gravar vídeos defendendo o Banco Master contra o Banco Central. A colunista da CBN do jornal O Globo, Malu Gaspar, apurou que os contratos do chamado Projeto DV, que são as iniciais de Daniel Vorcaro, que é o controlador do Banco Master, esses contratos chegavam a 2 milhões de reais e previam cláusulas de sigilo absoluto para evitar o vazamento e manter a aparência de um movimento orgânico nas redes sociais. E tem mais. A gente tem os prints, né, das trocas de mensagens com agentes, que são pessoas intermediárias, que são chamados para recrutar todos esses influenciadores, mas eu apurei que no final, o cliente final desses agentes era uma empresa de comunicação chamada Miranda Comunicação, de um empresário chamado Tiago Miranda. Ele vem a ser sócio de um portal de notícias chamado Portal Léo Dias, muita gente conhece, muito conhecido o Léo Dias, e tem essa agência de comunicação que estava pagando alguns desses influenciadores, inclusive, porque eu recebi até prints de depósitos bancários, em alguns deles adiantado. O Tiago Miranda, sócio do Grupo Léo Dias, o outro sócio do Grupo Léo Dias junto com ele é o empresário Flávio Carneiro. Todos eles são vistos no mercado como pessoas ligadas ao Daniel Vorcaro, né? Tanto o Flávio Carneiro quanto o Tiago Miranda são empresários que são conhecidos pela proximidade com o Daniel Vorcaro. Então, fecha aí o círculo de como tudo ocorreu. O jornalista Léo Dias foi procurado, disse que a agência do Tiago Miranda não tem qualquer relação com o portal dele. Afirmou ainda que Tiago Miranda deixou o comando do grupo em junho. Já Miranda, embora procurado insistentemente, não respondeu aos contatos da reportagem. E as ações da companhia aérea Azul caíram mais de 70% nessa quinta-feira. Como parte do plano de recuperação judicial, parte das dívidas da empresa está sendo convertida em ações. Para viabilizar essa conversão, a companhia lançou uma oferta de 7,4 bilhões de reais em ações. E aí, com o aumento dos papéis, teve uma forte queda no preço unitário de cada ação. Por isso, essa queda brusca. O objetivo é capitalizar a companhia. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 0,48% aos 162.760 pontos. O dólar comercial subiu 0,06%, cotado a R$ 5,38. O euro vale R$ 6,27, com baixa de 0,21%. Indo agora para a Venezuela, o presidente da Assembleia Nacional do país, Jorge Rodríguez, anunciou a libertação de um número significativo de presos por razões políticas. As solturas, segundo ele, já estão em curso. Entre os beneficiados está a ativista Rocío San Miguel, diretora da ONG Controle Cidadão e especialista em questões militares. Ela foi presa em 2024 acusada de traição à pátria, terrorismo e conspiração. A imprensa internacional também fala do ex-candidato à presidência Enrique Márquez e Juan Pablo Guanipa, ex-primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional. Entre os possíveis libertados estão ainda Perkins Rocha, advogado de Maria Corina Machado, que foi Prêmio Nobel da Paz, também Rafael Tudares, genro de Edmundo Gonçalves, que concorreu com Maduro nas últimas eleições. As libertações são as primeiras registradas sob o governo interino de Delcy Rodrigues. O chefe do parlamento venezuelano, que é irmão da presidente interina, disse que a decisão pelas solturas foi unilateral, tomada para a convivência pacífica e que não envolveu negociação com outras partes. Mas ele agradeceu a intermediação do ex-presidente do governo da Espanha, José Luis Rodríguez Zapatero, do presidente Lula e do governo do Catar. Fontes diplomáticas disseram ao jornal espanhol El País
que pelo menos 5 cidadãos espanhóis estão entre os que foram soltos pelas autoridades venezuelanas. Eles se preparam para viajar à Espanha. E ainda há pelo menos outros 14 presos com dupla nacionalidade hispano-venezuelana, mas ainda não há informações sobre quantos deles também foram liberados. A ONG Foro Penal estima que a Venezuela tem atualmente 806 presos por razões políticas, incluindo 175 militares. Em dezembro passado, no Natal, a Venezuela já tinha libertado 99 pessoas que tinham sido detidas durante os protestos contra a reeleição de Nicolás Maduro, segundo o Ministério do Serviço Penitenciário. Numa entrevista publicada nesta quinta no jornal The New York Times, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o seu governo deve seguir administrando a Venezuela e extraindo petróleo das reservas do país por muitos anos. O republicano disse ainda que o governo de Delcy Rodrigues está dando tudo o que os Estados Unidos consideram necessário por enquanto. Questionado por que preferiu apoiar a agora presidente interina no lugar de incentivar que a oposição tomasse o poder no país, o presidente se negou a responder. Na quarta, a presidente interina Delcy Rodrigues afirmou que a Venezuela concordou em negociar a venda de petróleo com os Estados Unidos. Apesar disso, ela disse que há uma mancha na relação bilateral entre os dois países depois dos bombardeios e da captura de Nicolás Maduro e Cília Flores no sábado. Uma atualização divulgada pelo ministro do Interior, Diosdado Cabello, dá conta de que o ataque deixou 100 mortos. E nas ruas de Caracas houve protestos convocados por aliados do governo. E o New York Times informou que durante essa entrevista, o presidente Donald Trump ficou sabendo da morte daquela moradora de Minneapolis por um agente do Serviço de Imigração que eu te contei ontem aqui no Panorama. O presidente assistiu ao vídeo da ocorrência na frente dos repórteres ali no Salão Oval. Ao mesmo tempo que disse não querer ver ninguém ser baleado, Trump acusou a mulher de tentar atropelar um policial. E nesse momento ele foi confrontado pelos repórteres que disseram que o vídeo não mostrava isso. Mas Trump adotou a posição de que os agentes agiram por legítima defesa. A morte de Rennie Nicole Good, de 37 anos, gerou revolta por todo o país. Nessa quinta, moradores voltaram a fazer protestos e a morte ganhou novos contornos dramáticos com a divulgação de imagens da esposa da mulher morta, chorando e se sentindo culpada pela tragédia. De acordo com relatos no local, as duas atuavam como observadoras legais, filmando a abordagem de agentes federais durante um protesto contra operações migratórias na cidade. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou durante uma entrevista coletiva que a investigação vai ficar na esfera federal. Ele declarou que as autoridades estaduais deveriam investigar por que tantas pessoas estão usando veículos para interferir no trabalho policial. Também disse que o agente tem imunidade absoluta para exercer sua função e que os agentes de imigração são americanos patriotas que estão tentando fazer cumprir a lei. Ainda durante a entrevista para o New York Times, os repórteres também acompanharam a conversa que Trump teve por telefone com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. O conteúdo da ligação não pôde ser reproduzido pelo jornal, mas Trump disse nas redes sociais que o diálogo foi produtivo e que convidou Petro para ir à Casa Branca. Ainda na quarta-feira, os Estados Unidos se retiraram de 31 entidades da ONU e 35 organizações não pertencentes às Nações Unidas. Segundo um comunicado da Casa Branca, a saída dos organismos ocorre porque eles operam contra os interesses nacionais dos Estados Unidos. Entre as entidades das Nações Unidas estão a ONU Mulheres, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, é o órgão que organiza as COPs, por exemplo, e também o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. O governo Trump já tinha suspendido o apoio a agências como a Organização Mundial da Saúde, o Conselho de Direitos Humanos da ONU e a Unesco. E o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou que o país vai votar contra a assinatura do acordo entre a União Europeia e os países do Mercosul. Em um comunicado oficial, Macron disse que, apesar de avanços incontestáveis nas negociações, é preciso constatar uma rejeição política unânime ao acordo. Ele citou debates recentes na Assembleia Nacional e no Senado da França como clara demonstração desse sentimento. A França não está sozinha nessa oposição. Mais cedo, o vice-primeiro-ministro da Irlanda, Simon Harris, declarou que o país se uniria à França, Hungria e Polônia
na votação contra o pacto. A avaliação nos bastidores do bloco europeu, porém, é que os votos contrários dos opositores não serão suficientes para barrar o acordo na votação da Comissão Europeia prevista para esta sexta-feira. O governo da Itália, que tinha se juntado ao grupo de oposição liderado pela França pouco antes do Natal, deve voltar a apoiar o tratado. A mudança de posição da Itália veio depois do bloco europeu fazer concessões significativas. Cerca de 45 bilhões de euros em subsídios do próximo orçamento da União Europeia serão antecipados para agradar os fazendeiros do continente. Os produtores europeus temem a concorrência dos produtos agrícolas dos países do Mercosul. Se aprovado nessa sexta, a expectativa é que o tratado entre os blocos seja assinado na próxima semana. Cresceu a repressão contra os manifestantes contrários ao regime do Irã. A onda de protestos chegou ao 12º dia, com pelo menos 45 mortos e mais de 2.000 detidos. Os protestos começaram com comerciantes contra o aumento dos preços e o colapso da moeda local. E aí a mobilização se espalhou, ganhando outras pautas. A ONG de Vigilância de Segurança Cibernética NetBlocks informou que o Irã está atualmente sujeito a um corte de internet em escala nacional. A quarta-feira foi o dia mais violento, com 13 mortos, segundo uma organização de direitos humanos. O presidente Donald Trump disse numa entrevista que atingirá o Irã muito duramente se o governo começar a matar pessoas durante os distúrbios. Em Portugal, o DJ brasileiro Michael Douglas, de 26 anos, foi encontrado morto em Nazaré, depois de 7 dias de buscas. O corpo dele estava na Praia do Sul. O DJ era conhecido por participar do reality show Casa dos Segredos. Segundo o jornal Correio da Manhã, a polícia investiga o caso como possível homicídio, já que o carro de Michael Douglas foi encontrado submerso na Praia do Norte dias antes. Aqui no Brasil, morreu no interior de São Paulo Heloísa de Carvalho, filha mais velha do escritor e filósofo Olavo de Carvalho, conhecido como guru do bolsonarismo. Ela foi encontrada sem vida na cama, em Atibaia. Nas redes sociais, um dos irmãos, Davi de Carvalho, pediu que os seguidores fizessem uma oração pela irmã, ainda que parecesse contraditório, considerando as desavenças dela com a família. Heloísa, que foi filiada ao PT, ganhou notoriedade pelos embates públicos com o pai, especialmente depois da eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Nessa quinta-feira morreu o jornalista Conrado Corsaletti, fundador do portal Nexo. Ele tinha 47 anos e atuava como secretário de redação adjunto na sucursal de São Paulo do jornal digital Poder 360. O jornalista também trabalhou nos jornais Estadão, Folha de São Paulo e Agora São Paulo. Ele deixa 2 filhas de 11 e 13 anos. E antes de encerrar o panorama, convido você a mandar mensagem para o podcast. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. A Débora mandou na caixinha de comentários do Spotify: sou nova ouvinte, meu noivo que indicou. Gostei. Muito bem, Débora. E parabéns pro seu noivo também. Manda o nome dele aqui para eu agradecer. Isso que é noivo, viu? Já pode se preparar para casar. Reforçando para você que está chegando agora, não esquece de seguir o Panorama no Spotify e dar 5 estrelas, clicando ali nos 3 pontinhos e depois em avaliar. E aí deixa o Panorama mais visível para todos os ouvintes. Essa edição do podcast vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.